Vamos chamar o Theo Cury porque ele está, Yuri Pita, neste momento lá no Supremo Tribunal Federal, acompanhou esse discurso. Theo, muito boa tarde para você. Hoje a gente começando aqui de uma maneira diferente, porque é mais um dia especial nesses últimos 3 dias que estamos vivendo. Boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Para você, para o Yuri Pita, ótima tarde para quem nos acompanha. Quem assistiu a esse discurso pode estar se perguntando, mas não teve nada muito palpitante. Ou no jornalismo, a gente conversava aqui com alguns jornalistas que fazem a cobertura diária do Supremo Tribunal Federal, não teve muito lead, né? Que é o principal assunto, principal destaque de um discurso de abertura do ano judiciário, como é o caso de hoje. Isso acontece e isso pode ser justificado pelo estado atual, pelo cenário, pelo quadro atual dessas 3 instituições, desses 3 poderes, do Executivo, do Legislativo e aqui especialmente do Judiciário. E destaco um trecho que ajuda a entender por que não teve nada palpitante no discurso de Luiz Roberto Barroso. De acordo com ele, nós celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, com idealismo e civilidade. Então, uma análise que pode ser feita é que não teve nenhum recado muito duro, como já houve em momentos anteriores, principalmente a abertura, por exemplo, do ano judiciário em momentos da pandemia do novo coronavírus ou de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal vindos do Executivo. O cenário mudou e com isso muda também os discursos. Então, chama a atenção um discurso num outro tom. Barroso trazendo muito mais, dando mais espaço a esse discurso. São 8 páginas de discurso que ele leu aqui, improvisando algumas coisas, complementando, trazendo outras informações nesse texto que foi preparado por ele, passou pela equipe de comunicação também dele, mas a maior parte mostrando feitos antigos, uma parte muito importante mostrando o orçamento do Judiciário, mesmo argumento que ele utilizou aqui de que ao longo dos últimos anos o Judiciário vem diminuindo os seus custos, as suas despesas, apesar de ser muito grande, mas abarcar também Defensoria Pública da União e Ministério Público da União, que faz com que seja um orçamento muito mais gordo, mais robusto do que o de outros poderes, mas ele tem usado esse argumento também para reivindicar aumento, por exemplo, da segurança do prédio do Supremo Tribunal Federal. Esse mesmo argumento que ele usou aqui ao lado do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, Hugo Motta, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele usou no voto dele para que o Supremo tivesse uma ampliação dos recursos destinados à segurança do prédio do Supremo Tribunal Federal para a abertura de um crédito extraordinário, uma informação que a gente trouxe aqui em primeira mão na CNN na semana passada. Então, a gente ouviu muito mais do passado sem nada muito palpitante com relação a recados políticos. O que houve de recados políticos a Hugo Motta e a Davi Alcolumbre, ao presidente Lula, os 3 ao lado dele nessa cerimônia que marca a abertura, o pontapé inicial para os trabalhos do Judiciário em 2025 foi trabalhar em conjunto, em harmonia, no equilíbrio entre os poderes. Um recado importante em meio a muitos desgastes institucionais que a gente viu ao longo dos últimos tempos, ao longo dos últimos anos. E a expectativa é de que haja um trabalho em conjunto entre esses 3 poderes. A gente viu os recados do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre no sábado, depois que eles assumem a presidência da Câmara e do Senado e do Congresso Nacional. Mas os recados aqui foram muito mais leves, muito mais sutis, não houve nenhum tipo de mensagem mais clara, houve ele elencou os principais pontos e vitórias do Judiciário ao longo dos últimos anos, marcas da gestão dele. Importante a gente lembrar que Luiz Roberto Barroso passa o bastão em setembro para Luiz Edson Fachin, que assume a presidência do Supremo em setembro, junto com Alexandre de Moraes. Então, ele está fazendo basicamente um balanço da gestão dele nessa reta final de mandato que ele tem pela frente até setembro desse ano. Então, a construção, a compra de um prédio novo para o Conselho Nacional de Justiça, essa questão orçamentária, um destaque que ele fez para um projeto importante do Conselho Nacional de Justiça para promoção com equiparação de gênero para magistrados, para aumentar a quantidade de mulheres juízas, desembargadoras, ministras em determinado momento da magistratura, um ponto importante. Nesse momento ele faz um aceno ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que com frequência é alvo de críticas por não indicar mulheres nas possibilidades
possibilidades que ele tem para tribunais superiores, como foi para o Supremo Tribunal Federal, agora tem 2 vagas para o Superior Tribunal de Justiça, há um pleito muito grande para a indicação de uma mulher para essa vaga. Então, Barroso se referiu, não é presidente Lula nesse momento, a Luísa Martins, inclusive, também faz esse destaque enquanto a gente acompanhava o discurso. As cotas raciais também de suma importância que foram promovidas ao longo desse tempo pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Judiciário. Então, esses são os principais pontos. Menos política, mas acenos importantes com relação à cooperação, harmonia, equilíbrio e trabalho em conjunto do Judiciário com o Executivo e o Legislativo sob novas direções. A Câmara e o Senado, mas fazendo muito mais um balanço sem nada muito palpitante em relação a outros discursos que a gente já acompanhou. Pois é, Théo Cury, acho que você destacou um ponto importante, toda esta cobrança que existe da parte, né, em direção ao presidente da República para que indique mulheres em vagas que são abertas, já ocupadas por mulheres no judiciário, lembrando sempre que as mulheres são minoritárias, e o quanto Luiz Roberto Barroso destacou este desafio do judiciário representar um pouco mais ou buscar uma maior representatividade da diversidade da população brasileira nos seus quadros, lembrando que são predominantemente homens, brancos, que acabam ocupando as principais cadeiras do judiciário. Enquanto estamos aqui com o Théo Cury na tela, ele que está na frente da sede do Supremo Tribunal Federal, as imagens da transmissão ainda desta solenidade da abertura do ano judiciário mostram o presidente recém-reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, o primeiro desde a redemocratização que foi reeleito pela OAB, uma instituição histórica e bastante relevante na democracia brasileira. Fiz todo esse introito aqui, Théo Cury, porque também não surpreende que Luiz Roberto Barroso não tenha mencionado de forma mais explícita a grande questão que foi mencionada nos discursos tanto de Davi Alcolumbre quanto de Hugo Motta ao vencerem as suas respectivas eleições no Senado e na Câmara, que é a questão da prerrogativa entre os poderes, em especial todo o imbróglio da questão das emendas parlamentares. Ao passar na questão orçamentária, Luiz Roberto Barroso mencionou, por exemplo, a aquisição de uma sede própria para o Conselho Nacional de Justiça, que vai levar a uma economia de custos de aluguel e por aí vai. O quanto, na sua avaliação e do que você tem percebido neste início oficial dos trabalhos do Judiciário neste ano de 2025, esta questão do custo do Judiciário, do quanto há também questões a serem discutidas em relação à remuneração de magistrados Brasil afora, pode ser um tema nesta relação que, pelo menos agora, neste início de fevereiro, está se buscando começar de uma forma mais harmônica entre os poderes, Théo Cury? Vamos lá, é importante esse ponto mesmo. Estou aqui de olho porque começa logo mais uma movimentação para desmobilização, para as autoridades saírem, principalmente o presidente Lula, quando de fato acontecer. Ele normalmente é a primeira autoridade a deixar os prédios dos quais ele participa do evento. Começa a falar agora o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, uma expectativa, Yuri, só fazendo esse preâmbulo, para um oferecimento de uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não se sabe se uma única, juntando 3 casos diferentes da vacina, das joias e da trama golpista, ou se serão 3 específicas, unificando, porque a PF aponta uma interligação desses 3 casos, ou se serão 3 denúncias diferentes. Mas só fazendo a apresentação de quem está aparecendo agora, provavelmente do meu lado, que é o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Esse ponto que você menciona do orçamento é um ponto importante, caro para o Supremo, porque é muito alvo de críticas com relação ao tamanho da estrutura. O Judiciário está em todas as cidades do país, está em todos os estados do país. O maior salário. A gente trouxe informações aqui, a apuração do Leonardo Ribeiro, do contra-cheque dos ministros, por exemplo, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho, que às vezes chega a R$1 milhão no final do ano, meses de dezembro, por exemplo. R$400 mil alguns ministros recebem. Então é muito alvo de críticas. Foi cobrada, por exemplo, transparência
pelo Hugo Mota no discurso dele de sábado. Vocês vão se lembrar, o Hugo Mota fala sobre as prerrogativas, fala sobre a necessidade de haver transparência e ele defende que haja transparência não para um ou dois poderes da praça, mas dos 3 poderes da praça, porque isso representa a democracia. Qual que é o recado? Há muitas críticas com relação à falta de transparência no judiciário, com uma série de coisas. A gente viu, por exemplo, viagem de ministros do Supremo para participarem de eventos no exterior, com pouca prestação de contas, foi alvo de muitas reportagens publicadas por colegas nossos ao longo dos últimos tempos. Então, isso também entra nessa conta. Emendas não foi um tema tratado, mas é um tema um tema em que há uma expectativa de uma resolução por conta da proximidade de Davi Alcolumbre com Flávio Dino, relator desse caso no Supremo. E Yuri e Débora, vocês vão se lembrar que o Davi Alcolumbre, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foi responsável por marcar a sabatina desse que fala agora, Paulo Gonet, com Flávio Dino, em um momento em que Flávio Dino era alvo de incerteza, motivo de incerteza sobre se ele conseguiria votos suficientes para ser aprovado ministro do Supremo. Em uma manobra do Davi Alcolumbre, ele coloca os dois fazendo uma sabatina juntos para garantir a aprovação. Tem uma relação boa, tem uma relação próxima, expectativa de que esse principal imbróglio entre o Judiciário e o Legislativo do momento possa ser resolvido por meio da chegada de Davi Alcolumbre à presidência do Senado e do Congresso. Mas, só para finalizar, esse trecho é importante que você menciona, do orçamento. E é um tema que é caro ao Supremo por conta de todas essas críticas e o ministro Luiz Roberto Barroso usa o argumento da diminuição das despesas do Judiciário ao longo dos últimos anos para, por exemplo, pleitear perante o Palácio do Planalto a abertura de um crédito extraordinário de 27 milhões para melhorar a segurança do Supremo, com novos obstáculos para carros não invadirem, por exemplo, o prédio, solução antidrone para abater drones que cheguem na área próxima do Supremo. Então, é uma justificativa que é importante a gente acompanhar, porque trata também de uma política de boa vizinhança também com o Executivo, Yuri Pita e Débora Bergamasco. Muito obrigada, Théo Cury, falando ao vivo do Supremo Tribunal Federal. Théo Cury acompanha, então, essa sessão solene de abertura do ano judiciário de 2025. Obrigada por enquanto. Théo volta com a gente daqui a pouco.